Agora são 6h07. Olha, gente, a notícia do dia de ontem e que tem balançado os poderes da República é a informação de que uma possível gravação ilegal aconteceu na reunião de portas fechadas entre ministros do Supremo Tribunal Federal para definir a questão do Banco Master. No final, tivemos a saída do ministro Dias Toffoli da relatoria. A relatoria foi sorteada entre os demais ministros e agora o novo relator é o ministro André Mendonça. Inclusive uma suspeita de que o ministro Dias Toffoli teria feito ele a gravação e divulgado para um grupo de mídia. Bom, os ministros suspeitam que essa gravação aconteceu porque trechos da conversa a portas fechadas, trechos detalhados do encontro, foram publicados, incluindo falas literais, interrupções, reações dos magistrados. A suspeita surgiu depois que o site Poder 360 publicou diálogos atribuídos aos ministros em relatos em que são reproduzidas com precisão expressões e a dinâmica da conversa ocorrida a portas fechadas. Essa divulgação provocou desconforto entre integrantes da corte. De acordo com a publicação, nessa reunião reservada, 8 dos 10 ministros do Supremo, inclusive o ministro Toffoli, teriam se posicionado pela permanência do ministro na relatoria do inquérito sobre as fraudes financeiras do Banco Master, né, que tem como o nome principal aí o Daniel Vorcaro. Somente o presidente do Supremo, Edson Fachin, e a ministra Carmen Lúcia teriam se manifestado pela saída de Toffoli da relatoria. A reportagem do Poder 360 aponta que, além do próprio Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Nunes Marques, André Mendonça, Luiz Fux, Flávio Dino e Cristiano Zanin defenderam a manutenção do relator. Só que, depois de uma manifestação do ministro Flávio Dino sobre o contexto político do caso Master, o ministro Toffoli teria se convencido de que o melhor caminho seria se afastar da relatoria, o que foi anunciado na noite da última quinta-feira. Percebam aqui a questão. Os ministros estavam, inclusive, pelos áudios, né, pelos trechos aí divulgados, os ministros estavam chateados com o presidente Fachin, porque ele teria levantado a possibilidade da arguição de suspeição, ou seja, isso seria levado a plenário. Eles acham que isso seria uma forma de jogar aos leões o ministro Toffoli, que deixaria fragilizada a corte como um todo e não só o ministro Toffoli. Eles ficaram, inclusive, preocupados com a condução do Fachin na presidência, porque acreditam que ele deveria fazer uma proteção aos demais ministros que venham a ser no futuro atacados, apontados como com alguma responsabilidade em qualquer cometimento de ilícito, e por isso estavam contrários. Depois que falaram sobre o contexto político, o ministro Toffoli se convenceu que deveria sair. Mas a saída do ministro Toffoli, comentamos ontem aqui com o Mário Flávio, foi condicionada a que a suspeição dele fosse completamente descartada por todos e os atos até ali despachados pelo ministro Toffoli, todos eles foram considerados legais e foram mantidos. Então o ministro André Mendonça vai dali adiante, ele não vai rever aquilo que já foi feito pelo ministro Toffoli. Saiu uma nota pública em que todos os ministros assinam, subscrevem, né, concordando com tudo que foi definido. Só que aí esses trechos divulgados mostram que não havia essa unanimidade. E o que se vê? Se vê que o Supremo está dividido. Ministros preocupados, o presidente, Edson Fachin, o presidente do STF, na mira dos colegas. Alguns interlocutores dele, inclusive, falam que o ministro Fachin levou adiante a questão da suspeição de Toffoli porque considera que a questão ética é uma bandeira central da presidência dele, e outros ministros acham que ele deveria ter descartado imediatamente. Alguns usaram a expressão lixo jurídico nesta reunião, segundo trechos que foram divulgados
né, no site Poder 360. A suspeita era de que o Toffoli teria feito a gravação, o ministro Toffoli negou veementemente e até levantou suspeita de que alguém do setor de informática do STF teria sido responsável por essa gravação. Nenhum ministro apontou qualquer, digamos, mentira no que foi publicado. O que significa dizer, então, que aquilo que foi publicado corresponde à realidade. Então, como sociedade, o que a gente entende? Os ministros querem se blindar de investigação? Eles querem evitar que alguma investigação toque neles? Bom, mas todo cidadão não é igual perante a lei? Os ministros do Supremo são diferentes? Algo muito estranho. E tem uma orientação agora, tá? Da Secretaria de Comunicação da Presidência da República para que os ministros do governo Lula sequer toquem no assunto. Para vocês terem uma ideia de quão espinhosa é esta crise aberta em Brasília. Bom, ainda sobre Banco Master, o Fundo Garantidor de Créditos vai antecipar o pagamento de até R$1.000 para credores do Will Bank. A medida pode beneficiar cerca de 6 milhões de pessoas e vai ser feita diretamente pelo aplicativo da instituição bancária. O valor a ser antecipado corresponde a aproximadamente R$200 milhões e vai beneficiar correntistas, principalmente de baixa renda, público-alvo da instituição. Além da antecipação, tem R$25 milhões de saldos em contas de pagamento que também vão ser liberados no aplicativo do Will Bank. A instituição, que integrava o conglomerado do Banco Master, teve liquidação decretada pelo Banco Central em janeiro. Então, para aqueles pequenos correntistas que estavam no prejuízo, o Fundo Garantidor vai depositar esses valores. São 6 milhões de pessoas, né, beneficiadas com esta iniciativa.